Vamos lá para mais um domingo, diferente, né? Domingo de manhã, primeira vez que eu estou vindo, semana passada eu não vim. Gostoso. Eu gosto da noite. Mas de manhã também tem o seu gosto, né? Amém. Gente, a palavra que eu quero hoje, que Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, faz mais ou menos mais de um ano, vai. Mais de um ano essa palavra tem queimado no meu coração. E na outra vez que eu preguei, eu ia pregar sobre ela, mas o Espírito Santo falou, não é ainda a hora. Então, espere, amadureça um pouco mais ela. E dessa vez eu falei, Senhor, queria pregar sobre aquilo, eu estou com vontade de pregar sobre aquilo. E aí o Senhor me deu paz, né? E eu quero falar para vocês hoje o meio e a sua importância. Um meio, que meio é esse? Eu, como sempre gosto de saber o significado das coisas, eu sempre vou no dicionário e sempre vou buscar, né, o que significa, os números, o que a palavra significa. E meio significa a parte de uma coisa equidistante de seus bordos, do seu início e fim, de suas extremidades, a metade. Ok? E o que isso significa? O que significa é que todos nós nessa sala estamos no meio de um processo na nossa vida. Todos aqui, se estão no início ou no final de um propósito que Deus já te deu, mas você já passou pelo meio de alguma coisa na sua vida. Você já passou pelo meio de uma cura, pelo meio de uma turbulência, pelo meio de uma adversidade. Você já passou pelo meio de alguma coisa. E não só nós, mas quase todos os personagens que nós conhecemos na Bíblia passaram pelo meio. E como o meio é importante. Como o meio ele nos forja. Em Josué 4, do 1 ao 10, vou usar a NVI. Diz assim, não é NVI não, mas ok, vamos ler nessa daqui. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha um homem de cada das 12 tribos de Israel e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levam-nas com vocês e depositem no lugar onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse, passem adiante da arca do Senhor e seu Deus até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra no ombro, conforme o número das tribos dos israelitas. E elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significa essas pedras? Responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam as 12 pedras do meio do Jordão, conforme os números das tribos de Israel. Como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Até aqui. Vocês entendem que esse povo,
Moisés não conseguiu, né? Deus deu a visão para ele, que ele ia para a terra prometida. Mas ele não chegou à terra prometida. Quem continuou o processo dele foi Josué. E Deus tinha dado uma ordem, um detalhe para Josué. No meio da travessia. Não foi no início. E não foi no final. Foi no meio, quando eles estavam na frente do Rio Jordão. Eu estava procurando por curiosidade na internet quantos quilômetros tem o Rio Jordão. E ele tem 271 quilômetros de distância. 30 metros de largura e 30 metros de profundidade. É profundo e é comprido. Não sei de onde vai 270 quilômetros daqui de Pinda até um lugar, não sei. Não sou boa em geografia. Até Jacareí? Que Jacareí? Acho que é 270. Depois de São Paulo. Amém. Então era longe. Era longe para eles conseguirem alcançar a terra prometida. E foi no meio aonde Deus deu para Josué a ordem. Pegue 12 homens, 12 pedras das 12 tribos. O número 12 na Bíblia significa permanência. Permanência perfeita. Naquele lugar, eles não iam ficar permanentes ali para sempre. Mas naquele momento, eles tinham que manter ali as pedras naquele lugar, para que os filhos dos filhos dos filhos viessem a perguntar: quem são essas pedras? Porque a Bíblia fala no 10 que ficou ali até hoje, para provar a obediência daquele povo diante da ordem do Senhor. Elas estão ali. É difícil você manter uma pedra perfeita no lugar, ainda mais no rio. O rio corre, tem as suas correntezas, iam levar as pedras, mas as pedras estão ali até hoje. Então o Senhor deu uma ordem a Josué no meio do processo. Porque eu acredito que quando Josué chegou junto com a Arca da Aliança e toda aquela galera atrás dele, na frente do rio, ele falou: o que eu vou fazer? Como eu vou passar por esse rio? Não temos barcos grandes. Ou era nado, ou era nado. Mas o Senhor deu. Busque entre o povo 12. Não era para chamar todos, era para chamar 12. E eu creio que Josué orou e ele falou: me revela, Senhor, quem são esses 12. E esses 12 oraram para saber quais eram as pedras para pegar. Porque não podia ser qualquer pedra. Eu acredito que não eram pedrinhas, eram pedras. E eles carregavam até o lugar onde eles ficavam dormindo, até o alojamento, o acampamento. E depois eles colocaram essas pedras na beira do rio e as águas se abriram. E eles passaram. E eu creio que aquele povo no meio do rio passando, vendo aquela água dos lados, pensando assim: se esse negócio não dá certo, e se essas pedras não seguram, quem é Deus no meio desse negócio? O medo veio no meio da travessia. Eles morreriam. Muito parecido quando Moisés abre o Mar Vermelho. O povo estava caminhando ali, no meio. E se aquela água, como aconteceu, matou Faraó. É no meio aonde Deus nos dá os detalhes. Mas nós precisamos ser obedientes ao Senhor, para nós iniciarmos a nossa jornada, o nosso propósito que Deus tem nos chamado. É no meio que o Senhor vai nos provar a nossa fé. É no meio que o Senhor vai dar as instruções importantes para que a gente possa chegar no final. É no meio.
O meio dá medo, mas continue com medo, mesmo assim. Existem 3 pontos importantes que eu quero falar com vocês nessa pregação, que é como nós vamos administrar as nossas atitudes e as coisas que o Senhor tem nos dado no meio do processo. O segundo ponto, como nós vamos administrar as nossas emoções quando nós estivermos no meio do processo. E o terceiro ponto, que não é o mais importante de todos, como nós vamos testemunhar no final do processo. Como eu já disse, todos nós estamos no meio de um processo da nossa vida. Seja no meio da sua caminhada, seja no meio do seu propósito, seja no meio de uma decisão, seja no meio do seu chamado, seja no meio da adversidade, seja no meio da sua cura, seja no meio da espera. Nós precisamos crer que o Senhor está com a gente no meio. O meio é desconfortável. O meio traz uma ansiedade dentro do nosso coração que nos deixa mal. E a gente fala, Senhor, mas você prometeu. E cara, o negócio está demorando para cumprir. E quando vai? E quando vai? Eu tenho a promessa, mas quando, Senhor? Quando, Senhor? E você está no meio do negócio. E você acha que não vai. E aí você quer cancelar tudo. Mas o Senhor diz, mantenha. Não desista do meio. Não desista no meio. É no meio que as dúvidas vêm. É no meio que a falta de fé vem. É no meio que o desânimo vem. É no meio que o diabo vem tentando tirar a nossa salvação e a nossa alegria. Nos trazendo dúvida. Será que eu entendi direito? Será que era realmente de Deus isso para mim? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que foi a minha ansiedade? Nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, nos ensine o que o Senhor tem que nos ensinar no meio, para que a gente não demore tanto tempo no meio. Como o povo do Egito, era 40 dias que era para passar no deserto, foram 40 anos. Cabeçada atrás de cabeçada, desobediência atrás de desobediência, reclamação atrás de reclamação, falta, de alegria, de fé. E toda lição não aprendida se repete na nossa vida. É igual escola. Não aprendeu no ano, vai repetir de novo aquilo dali. Faculdade, vai levar DP atrás de DP. Não aprendeu ainda. E o Senhor não nos vai deixar chegar no final, se a gente não tiver um coração ensinável no meio. Porque como Davi, ele foi nomeado jovenzinho, por cerca dos seus 17 anos. Quer dizer, foi ungido, por cerca de 17 anos. Ele só foi nomeado rei, só recebeu de fato, lá, agora você é rei, querido, com 37. Foram 20 anos de aprendizagem. 20 anos de aprendizagem. 20 anos no meio. Imagina se Davi com 17 anos tivesse assumido. Que caos que seria. Já foi um caos. Com ele com 37, ele reinou bem, mas foi um monte de burrada. Mas, mesmo assim, ele foi chamado o homem segundo o meu coração. Deus disse a ele, você é o homem segundo o coração de Deus. Quanta coisa Davi passou nesse meio. Os irmãos, desde o início, zoando com ele, tirando com a cara dele. Você não é nada. Você não é ninguém. José, quando os irmãos jogam ele lá, ele no meio daquela prisão, discernindo os sonhos, mas estava no meio, até José conseguir a posição que José tinha. Olha quanta coisa José passou. Ele precisou se manter firme no meio, na sua fé. E nós precisamos lembrar, sempre, quando vier o desânimo, quem nos chamou? Quem deu a ordem para sair?
Quem deu a ordem para ir? Quem que nos mandou fazer? Lembre sempre, quando o desânimo bater na sua porta, quando no meio você falar, quer saber? Não é para mim. Desisto, desisto. Traga a sua memória. Traga a sua memória. Quem mandou você fazer? Porque quem mandou você fazer é quem vai te sustentar no meio. Quem mandou você ir é que vai te sustentar no meio. Lembre disso. Traga a sua memória. Quem chamou você para essa jornada? Quem chamou você para esse propósito? Lembre, quem chamou você? Quem chamou você? Foi Deus? Então Deus vai te sustentar no meio. Ele vai te prover no meio. Ele vai fazer milagres no meio. Não desista. Não desista do que Deus tem para você. Não desista. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes o Senhor pede algo para a gente que é loucura aos nossos olhos. Senhor, por quê? Não quero, não. Invenção da minha cabeça, não. E as coisas começam a acontecer e as coisas mostram. É para você, irmã, bora, não perca tempo, vai. Me obedeça, porque se você desobedecer é pior. Se você desobedecer, você vai ficar batendo a cabeça. Vai. Você não está vendo o que vai acontecer, mas vai, obedece. Mesmo você não querendo, mesmo você tendo medo, vai. Porque a fé é isso, é a certeza que esperamos algo. Porque algo nos foi prometido e nós não vemos, mas nós cremos que é algo bom. Porque o Senhor nos dá sempre o melhor. Sabe, é nesse meio, como Josué precisou. O Senhor deu as dicas certinhas para ele. Se você ler o capítulo 3 e o 4 de Josué, você vai ver. É tipo um manual. Deus fala, você vai fazer isso. Você vai lá e vai fazer isso. Você vai escolher 12, das 12 tribos, as 12 pedras. Aí você vai colocar no meio, na beira ali, ó. E vai acontecer isso. É no meio que a gente precisa estar em contato com o Espírito Santo. Sabe? É no meio. E é no meio que o Senhor vai nos dar as instruções. E às vezes as instruções do Senhor não vão ser as mais agradáveis. Às vezes o Senhor vai nos dar umas instruções assim, ó. Desapega. Desapega das suas coisas. Desapega de tudo que é seu. Desapega. Porque vocês vão passar no rio. E algumas coisas vão precisar ficar no meio do caminho. Para que as águas cubram e levem embora. Escolha as amizades. Pessoas que andem com você no mesmo caminho, na mesma visão, no mesmo propósito. Que te ajudem no meio da caminhada. E não aquelas pessoas que você vai contar o que está acontecendo na pessoa. Mas não, muita loucura, que isso, não. Será que foi Deus mesmo que falou com você? Não, nossa, mas é difícil, né? As leis são muito difíceis. As coisas são muito difíceis. Nossa, é muito caro, como que você vai conseguir isso? Mas de onde você tem dinheiro para fazer isso? Nossa, mas você já pensou se não der certo, o quanto você vai perder? Você já pensou se isso acontecer, o que vai ser? Ande com pessoas que andam na mesma visão que você, que empurrem você para frente, que edifiquem a sua fé. E não pessoas que vão te colocando cada vez mais para baixo, fazendo você desanimar no meio. Escolha. Às vezes é importante, a gente precisa desfazer de algumas amizades, ficar longe por um tempo de algumas pessoas que não olhem para a mesma visão, que não olhem para o mesmo propósito que é Jesus. Nós vamos precisar de alguns posicionamentos no meio. Sabe, se posicionar mais em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, em oração, em pagar um preço
para que o resultado final venha. Escolhas, nós vamos precisar fazer escolhas. Escolhas de estar mais tempo na casa do Senhor, para aprender mais. Escolhas de não ter preguiça de fazer as coisas. O meio não é um lugar de preguiça. O meio não é um lugar de, sabe, já dei o ok, já fui, comecei a caminhada, agora eu vou descansar, porque eu tenho a fé que vai chegar ao final. Aí você vai ficar 40 anos no meio, com a sua preguiça. O que era para ser rápido, por causa da preguiça, você vai ficar lá, 40 anos. E aí você vai falar, desanimado. Pô, não chega a minha promessa, não chega. Porque o meio é o lugar onde o Senhor mais vai nos dar trabalho. Porque é no meio que a gente precisa trabalhar. Trabalhar. A recompensa, a promessa vai se cumprir por Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor. Mas Ele precisa que a gente se posicione e trabalhe no meio. Sabe, eu acredito que quem queira criar uma empresa, não dá simplesmente para ter o sonho de ter uma empresa. A pessoa precisa correr atrás. Saber como funciona contador, saber como é que funciona os impostos, saber como que funciona o meio que ela vai, vender o seu produto, ou ela precisa conhecer os seus, como é que fala? Seus concorrentes. Eu ia falar adversários. Seus concorrentes. Ela precisa trabalhar, ela precisa estudar o campo onde ela vai entrar. Porque senão ela vai entrar, ela pode até cumprir todos os protocolos, todas as leis, fazer bonitinho, abrir seu CNPJ, ter sua assinatura digital, todas as coisas burocráticas. Mas se ela não estudar a terra onde ela vai falir em 2 meses, 3 meses. E aí vai ser bem pior. Porque aí ela vai desanimar. Então é no meio, a gente precisa trabalhar no meio. Perceba se você está trabalhando no seu meio ou se você só está sentado no seu sofá, muito cômodo, esperando o final. E de novo, não desista quando você estiver no meio. Não desista. Sabe? O meio, ele não é aquela ansiedade de quando você começa alguma coisa. E ele não é também a alegria do final. Ele é um meio. Ele é ali, ó. Um lugar que você precisa manter a ansiedade. De tipo, o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir. E eu creio que vai chegar o dia da alegria. É você saber controlar essas emoções. Sabe, é no meio que você precisa controlar as suas emoções. É no meio que Jesus pode iniciar o seu meio. É o seu meio que Jesus pode iniciar o processo na vida de alguém. Então não desista no seu meio. Porque pessoas se espelham em você. Por mais que você ache, eu não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Você é filho amado de Jesus. Você é alguém que tem propósito. Você é alguém que o Senhor chamou para cumprir aquilo que Ele tem para você. E pessoas estão se espelhando em você. Não pense, não aceite essa mentira do diabo na mente de vocês. Que, eu não sou ninguém. Sabe, eu sou só uma dona de casa, mãe de 2 filhos e, só isso que eu sou. Não. Pessoas, mulheres se inspiram em vocês, mulheres. Sabe? O seu trabalho, homens se inspiram em vocês. No seu posicionamento, como você trata a sua esposa, no posicionamento de como você trata o seu filho, no posicionamento de como você trabalha na sua empresa ou no seu trabalho. Pessoas se inspiram em você. E às vezes o seu meio que você está desanimado, outras pessoas estão, eu quero isso. Eu quero isso. Então não desanime no meio, porque o seu meio confuso, bagunçado que você pode estar, desanimado, é o início do processo de alguém. Pessoas se espelham em nós. E através de nós precisamos refletir a glória do Senhor. Não é pelas nossas forças, mas é pela capacidade que Jesus nos dá.
Porque nós não somos nada. Porque no meio, se a gente for fazer com as nossas forças, as águas vão nos cobrir. Em Josué 3, 15 ao 17, fala assim: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, quando o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longo da cidade de Adão até o lado de Zaretã, e os que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram todos separados. Então, quando passou o povo em frente de Jericó, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar do Jordão. Sabe, o Senhor faz milagres no meio. O Senhor faz milagres no meio. Não vamos só pensar que o milagre maior é o milagre do fim. Não. O Senhor faz grandes milagres no meio. Porque isso é um milagre. Como você vai passar por um rio? E aí você passa seco. Como se você estivesse passando numa terra ressequida, um deserto no meio do rio. Como? Como? Porque fala que estava seco, não estava úmido. Não é igual a areia da praia na beira assim do mar, que fica aquela areia pegajosa, horrível no corpo da gente. Entendeu? Eu não gosto de praia. Entendeu? Eu gosto de estar num hotel bom. Eu gosto disso. Não gosto de praia. Matheus ama praia, Arthur também, mas eu não gosto. Sabe, é seco, você anda, seu pé não fica sujo, não fica pegajoso. Era seco, o povo andava no seco. E aí eles param com a arca no meio. E o povo passa. E a hora que eles terminam de passar, o rio volta. É no meio que acontecem os milagres. Não desista do meio. Não desista do meio. Sabe, o povo ia ficar com... Eu imagino que o povo estava com medo ali. Eu ficaria com medo. Sabe? Mas é no meio que o Senhor nos sustenta. É no meio que o Senhor levanta e fala: vamos, não desanima. Não desanima. Não faça que eu levante outro no seu lugar. Não faça. Cumpra o que eu tenho para você. Não deixe que ninguém seja levantado para cumprir aquilo que você foi chamado. Não deixa. Se anime. Se anime no Senhor. Se anime com as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se anime. Se anime com as promessas que Jesus tem para vocês. Não desanime no meio. Está difícil. Continua. Continua. Não desanime. Receba hoje em nome de Jesus, sabe, uma porção de ânimo na vida de vocês. Os sonhos que estão adormecidos, que eles sejam levantados. Em o nome de Jesus, volte a sonhar. Volte a sonhar com os sonhos de Deus para vocês. Volte a sonhar. Volte a se animar com a caminhada. Volte, 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 volte em nome de Jesus. Volte. Jesus tem algo grande para todos nessa sala. Para todos nós, o Senhor tem algo. O Senhor tem propósito para todos. Em nome de Jesus, não desanime. Não desanime. Nós não estamos isentos do meio. Mas o Senhor faz grandes coisas nesse meio do processo. Então, como vamos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, as estratégias que o Senhor tem nos dado? Tendo uma vida, sabe, de constante conversa com o Espírito Santo. Com um coração ensinável. O Senhor vai te dar a estratégia que você precisa nesse meio. O Senhor vai abrir as portas que você precisa nesse meio.
Ele vai trazer as coisas loucas para confundir as sábias. Aguarde as instruções do Senhor para a próxima estação, para o próximo tempo. O Senhor está liberando. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, libere as instruções, Pai. As estratégias que nós precisamos, Senhor, para o próximo passo. Nos ensine, Senhor, como devemos colocar as nossas 12 pedras na beira do rio. Nos ensine, Senhor, o que devemos fazer com as 12 pedras que o Senhor tem nos dado hoje. Nos mostra as estratégias, Senhor, para a próxima estação. Em nome de Jesus. As nossas emoções, o segundo ponto. Precisamos viver no meio com alegria. Nós não podemos passar no meio igual o povo lá do Egito. Sabe, eu acredito que no meio do Egito não, no meio do deserto. Sempre tem que lançar uma. Sabe, desanimado, reclamando. Poxa vida, de novo essa comida. Pô, glória a Deus que você tem comida para comer, irmão. Sabe, lá murmurando. Ai, nossa, de novo isso. Poxa Deus, que saudade lá da comida que a gente comia lá, as cebolas, do chicotaiada no meio das costas. Que saudade daquilo, Senhor. Sabe, nós precisamos ter alegria no meio do processo. Se o Senhor nos mandou fazer algo, esquece o que passou. Esquece a estação passada. Foca no de hoje. Foca no que o Senhor tem para você hoje. O que passou, passou. Não dá para voltar mais. Não dá para você ficar choramingando pela estação. Nossa, que delícia aquilo que eu vivia. Nossa, como era bom o fogo e glória que a gente foi há não sei quantos anos atrás. Nossa, que delícia quando a gente ouvia aquele cantor que ministrava aquelas músicas. E o de hoje? E o mover do Espírito Santo hoje? E as novas canções que o Senhor tem colocado nos nossos lábios hoje? E o fogo e a glória de hoje? É hoje, a gente está no meio hoje. Não é no meio ontem, é no meio hoje. Então a gente precisa de uma porção de alegria para hoje. Uma porção de esperança para hoje. Amém? Em 1 Pedro 5,17 fala assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. 1 Pedro 5,7. Isso. O que eu falei? 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O negócio difícil é essa tal de ansiedade. Ansiedade. Ela é difícil de controlar. A nossa mente não para. A nossa mente não para. E a gente fica pensando, excesso de pensamento. A gente não dorme direito. A gente tem palpitação. A gente fica com um suador na mão. Aí vai chegando o dia de alguma coisa, a gente já fica, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você recebe uma resposta que não era aquilo que você queria. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? Busca o Senhor. E o Senhor fala, vai de novo, irmã. Faz. Não desiste no meio, não desiste no meio. E aí você fica, mas quanto tempo, Senhor? Mas quanto tempo, Senhor? Mas quanto tempo, Senhor? E aí você espera. Espera sem ansiedade no Senhor. E mandando uma ordem para a sua alma. Se aquiete agora. Nós temos essa autoridade de mandar a nossa alma se aquietar. Quando você vê que você está ansiosa ou ansioso com algo, você fala, alma, se aquiete agora. Quem reina dentro de mim é o Espírito Santo. Então pare agora. E vá fazer o que você tem que fazer. Vá seguir as instruções das 12 pedras. Na beira do rio. Gente, eu tô falando isso, mas não é fácil, tá? Quem me conhece sabe o quão ansiosa eu sou. E agora eu tô num nível mais alto de ansiedade. Mateus me conhece muito bem, ele sabe as minhas caras e bocas. Mas eu tenho tentado praticar. Porque eu não posso fazer nada. Agora eu não posso fazer nada.
Eu só tenho que seguir as instruções. Eu só preciso ser obediente às 12 pedras, às 12 pessoas e à beira do rio. Em Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes dar dano. Planos de dar esperança e um futuro. O Senhor já sabe o fim da história. O Senhor já sabe o que vai acontecer. E os planos dele são bons. Bons de nos prosperar, não causar danos, para nos dar esperança e um futuro bom. Em Lucas 9:62, diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se o Senhor te deu uma missão, se o Senhor te deu um propósito, te mandou fazer algo, apenas faça. Não olhe para trás. Não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção olhando para trás. Pois não é digno, não está apto de entrar para o reino de Deus. Em Mateus 6:34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. É isso. Sabe? Não dá para eu ficar pensando o que vai acontecer daqui a 6 meses. O que vai acontecer daqui a 1 ano. Aonde eu vou estar no próximo Natal. Eu preciso cumprir o que o Senhor tem mandado eu fazer. E falar: Deus, para hoje já tem problema bastante. Para hoje já tem bastante coisa para fazer. Então vamos fazer o hoje. Vamos seguir a instrução do hoje. Sabe, a gente não pode acrescentar um dia sequer na nossa vida. 1 hora sequer no nosso dia. Sabe? Mas a gente pode obedecer às instruções do Senhor para nós. A gente pode aquietar a nossa alma com o Espírito Santo nos ajudando, como o Espírito Santo tem me ajudado. Se você não tem, sabe, ainda esse contato com o Espírito Santo todo dia, peça para Ele. Sabe, eu tenho vivido algumas experiências, principalmente essa semana que passou, mas que eu falei: uau, obrigado, Espírito Santo. Cheguei no final do dia e falei: cara, eu consegui fazer tudo o que eu queria. E é difícil agora com 2 filhos, não é fácil não. Eu achava que com 1 era difícil, com 2 o negócio tá punk. Entendeu? Você dá conta de tudo que você tem para fazer. E eu tava ficando doida da cabeça. E eu falei: cara, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Minhas coisas não conseguem ficar em ordem. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Minha casa tá uma zona. E eu não gosto de casa bagunçada. Não consigo fazer comida. Um monte de coisa. Eu preciso terminar o negócio do curso. E eu, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada. Nada. Eu cheguei pro Mateus um dia, comecei a chorar. Eu não sou nada. Eu não consigo fazer nada. E ele me ajudou. E eu falei: não, no dia seguinte eu tenho uma estratégia. Eu acordei pela manhã e falei: Espírito Santo, de verdade, eu fiz assim, ó, com o meu celular, e falei: ó, eu tenho isso para fazer. Eu gostaria de tentar fazer todas essas coisas hoje. Eu orei e falei: você me ajuda? Porque sozinho eu não estou conseguindo. Sozinho eu não estou conseguindo. Gente, de verdade, eu fui dormir com a minha casa limpa, minha louça lavada, comida feita para semana, conta paga, as crianças de banho tomado. E estava tudo bem. Consegui no supermercado. E estava tudo bem. E eu consegui porque o Espírito Santo me ajudou. E não foi um dia diferente de nenhum outro, tá? Foi tudo igual. Mas o Espírito Santo me deu paz e clareza para: agora você faz isso. E eu terminava uma coisa e falava: Espírito Santo, agora eu tenho as outras 4 coisas para fazer. O que eu faço? Você vai fazer isso.
E eu ia e fazia. Eu conseguia fazer num tempo muito otimizado das coisas. Porque quando a gente não está com o Espírito Santo, cara, fica tudo uma bagunça. Parece que você está rodando em círculo, sabe? E você não sai do lugar. Faça esse teste essa semana. Faça, comece amanhã. Aquilo que você não está conseguindo, acorda de manhã e fala: Espírito Santo, e eu fiz uma lista no celular. Eu tenho isso daqui para fazer. Gostaria de fazer. Não dei uma ordem, eu falei, eu gostaria. Que a gente não manda no Espírito Santo. Eu gostaria de fazer isso, ficaria muito feliz com essas 5 coisas. Faça o teste, depois você me dá um testemunho. É incrível quando a gente anda com o Espírito Santo. E Ele está disponível aqui, para todos, agora. E para encerrar, não se esqueça de contar a verdadeira história no final. Não se vanglorie de nada que aconteceu no meio. Porque nós humanos temos uma leve tendência a levar a glória por nós. Ah, mas é porque o Senhor mandou e eu fiz. Aqueles 12 homens, eles poderiam ter pensado: entre todo esse povo, esses 12 fui escolhidos. E eu vou escolher as pedras. Porque eu sei as pedras que eu tenho que pegar. Não leve para você a glória. Não leve para você a glória. O Senhor está cumprindo o propósito dele e está te usando como instrumento. O mérito não é nosso, o mérito é todo do Senhor. Não comece a contar os milagres como se você tivesse merecido esses milagres. Não minta no final do processo. Não leve a glória no final do processo. Porque a glória é toda do Senhor. Sabe? A glória é toda do Senhor. Porque é o Senhor que tem nos dado as instruções, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos renovado manhã após manhã, é o Senhor que tem guardado as nossas emoções. Não é nós. Quando chegar no final, quando você estiver com a sua bênção na mão, quando o final desse processo acabar, porque vai começar outro. Não pense assim, acabou esse, é só esse, não. Vai vir outros. Vão vir outros inícios de processos. Às vezes você está com os 3 processos abertos na sua vida. Você está no meio de 3 situações. Mas é o Senhor que tem te sustentado. Então não leve a glória para você. Não ache que pelos seus braços você conquistou alguma coisa. Pela sua inteligência você conquistou alguma coisa. Não faça isso. Não faça isso. Em 1 Coríntios 10:31 fala assim: toda honra e toda glória pertence a Deus. Ele é digno da nossa adoração. E a nossa missão como seus filhos é refletir essa glória em nossas vidas e ações. Sempre reconhecendo que no fim é Ele quem merece todo o louvor. 1 Crônicas 29, do 11 ao 16. Primeira Crônicas 29, do 11 ao 16. 29, do 11 ao 16. Tu, ó Senhor, são a grandeza, o poder... Teus, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de todas as coisas. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo
para que não pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e não apenas te damos o que vem das tuas mãos diante de ti, somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda a riqueza que oferecemos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Tudo é do Senhor, e tudo é para o Senhor. Nada vem de mim e de você. Tudo vem dele, e tudo é para ele. Tudo é para a honra dele. Sabe, o Senhor nos chamou para cumprir o propósito dele. E ele tem nos capacitado para cumprir isso. E o tempo certo de todas as coisas vão acontecer. Quando você chegar no final do que Deus tem para você, você verá o quão bom Deus foi no seu meio. Não se esqueça dos milagres que Jesus tem feito no meio. E mais uma vez, não desista no meio. Não desista no meio. Sejam fortalecidos pela fé. Amém.